esses são os 3 erros mais comuns que eu vejo as pessoas endividadas cometendo. E eu quero não só falar para você quais são, mas também te dar alguma munição para que você não cometa eles. O primeiro deles é um clássico, que é ficar remoendo o passado, o que causou o início do processo do endividamento. Não adianta mais ficar olhando por que você cometeu esse erro, ou mesmo que não seja erro, mesmo que seja um contexto que estava fora de controle, como um problema de saúde, não importa. Você precisa focar a tua energia na solução do problema. E não só na solução, mas no qual é a sua parcela de responsabilidade para chegar nessa solução. Então eu falo isso o tempo todo, tanto que na minha mentoria, sempre quando eu inicio a sessão, a primeira pergunta que eu faço é: daquilo que estava sob sua responsabilidade fazer, você conseguiu fazer? Porque uma coisa é a gente colocar num planejamento que a gente deve gastar com saúde X reais. E acontece você ficar doente, o filho fica doente, a mãe fica doente, você precisa comprar remédio. Isso está ao seu alcance? Não está ao seu alcance. Então, tudo bem. Mas o delivery que você gasta mais porque você está cansada e não tem nada na geladeira para comer e você vai lá e liga para o iFood. O Uber que você vive pegando porque você acorda sempre tarde e perdeu o ônibus e tem que pegar o carro por aplicativo para poder não chegar atrasado no trabalho. São questões que estão ao seu alcance fazer. Tua energia tem que estar aí, na solução para tanto ajeitar teu custo de vida, quanto para aumentar a renda extra. Eu vejo muita gente, por exemplo, que tem capacidade de botar, por exemplo, seu nome numa plataforma para freelancer. Mas eu não tenho experiência. Mas eu só tenho final de semana. Mas, gente, você fica se dando desculpa para não tentar. Tenta, sabe? Se a gente ficar o tempo todo colocando objeções para não fazer o que tem que ser feito, a gente sempre vai ficar paralisado. Então, aquilo que você pode fazer, tanto para botar mais dinheiro no teu orçamento, quanto para reduzir o máximo de gasto, tanto para buscar conhecimento para saber como negociar as dívidas, tudo é o que você precisa focar a sua energia. Então esquece o que te trouxe até aqui. Acho que o segundo ponto é que as decisões que são tomadas pelas pessoas endividadas, e eu já expliquei isso em outro vídeo, que é a tomada de decisão, ela acontece muito mais pelo emocional, né, por causa do estresse financeiro que você está vivendo, é que as pessoas tomam decisões pensando só em fechar o mês. Então, em vez de pensar já fazendo estimativas e metas nos próximos meses e enxergar se aquela decisão financeira ela vai caber no teu orçamento no mês que vem, não. Pela ansiedade de resolver o problema o problema logo e fechar aquele mês no positivo ou pelo menos no 0 a 0, você parcela a fatura, você pega o dinheiro emprestado com o fulano, você pega o dinheiro emprestado com um banco, você pega o dinheiro do cheque especial, ou você aceita um jeitinho que o gerente te ofereceu, mais um empréstimo, troca a fatura do cartão por um consignado, toma decisões que você não sentou, não analisou o efeito disso no longo prazo. Se no mês que vem a consequência desse ato de hoje não vai piorar o problema. Então você vai poder alimentar essa bola de neve se você toma essa decisão precipitada, enquanto que o certo é você parar, analisar todas as possibilidades e diante de todas as possibilidades, o que vai acontecer se você tomar cada uma das escolhas. Então, o simples fato de sentar e olhar para o problema e buscar essa solução, tem até o link com a questão anterior, que faz com que você não tome decisões precipitadas. Então, enxergar mesmo ali na frente se essa tomada de decisão não vai ter um efeito que vai piorar a situação. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro eu estou olhando a colinha aqui, tá? Recusar-se a mudar o padrão de vida. Isso é muito comum e principalmente em quem ganha ali um pouco mais, na faixa dos 10, 15, 20 mil reais. Eu entendo, é muito difícil quando você se acostuma com um certo padrão de vida, você pensar em
descer, né, um degrau, mas é extremamente necessário, quando você está endividado, ter um planejamento, mesmo que seja temporário, para que você reduza o máximo do seu padrão de vida, mesmo que isso interfira num curto prazo na sua qualidade de vida, né, no bem-estar, mas que é o momento necessário para que você passe por esse processo, normalizando o fluxo de caixa, ficando o mês no... O que é normalizar o fluxo de caixa? É fechar o mês no positivo. Né? Então, entrou, saiu, sobrou dinheiro. Tá? Isso é normalizar o fluxo de caixa. Enquanto isso não está acontecendo, você precisa fazer todos os cortes necessários. Então, é como se fosse aquele período da dieta em que você está comendo muito mais salada do que um churrasco, do que uma macarronada, do que uma pizza, entende? Não é que você precisa ter equilíbrio, você precisa ter um desequilíbrio. Você precisa fazer um esforço temporário para que você consiga chegar num momento em que aí sim, você pode colocar aqui um hambúrguer, uma pizza no final de semana, que é o que, nessa analogia com a dieta, seria você colocar aí sim um delivery, você colocar uma saída no restaurante, você colocar uma coisinha a mais para que você sinta que você está desfrutando do seu dinheiro, mas ao mesmo tempo que tenha a responsabilidade de colocar suas contas em dia. Então, eu vejo muitas pessoas tentando soluções milagrosas, chegando para mim e querendo algo que eu faça assim e a solução do endividamento seja feita sem que haja qualquer contrapartida, sem que escolhas difíceis, sacrifícios precisem ser feitos. E eu costumo dizer assim, se você quer ter uma vida fácil, se você quer colher resultados, que são resultados que você busca, todo mundo busca, ter um corpo bacana, ter dinheiro, né? São objetivos gerais, todo mundo quer. É preciso ter escolhas difíceis no meio do caminho. Ninguém vai ficar com um corpo bacana, comendo pizza, deitado no sofá, assistindo Netflix. Não precisa sair de casa, fazer um exercício. Não precisa ter um desconforto, entre aspas, para você ter menos prazer no ato de comer, para ir para a alimentação um pouco mais saudável e não aquela gordurosa, aquela com muito açúcar, que de fato, organicamente, dá mais prazer, né? Ativa mais a sensação de prazer no nosso corpo. Se você não está disposta a ter esse tipo de ônus para alcançar o objetivo, o bônus, né? Não adianta. Você vai acabar trocando. Você quer ter um processo fácil, você quer ficar no sofá vendo Netflix, comendo pizza, e quer ao mesmo tempo ter o resultado que é o resultado que você nunca vai conseguir atingir tendo essa facilidade no processo. Entende? Então, se você, é o que todo mundo fala, se você quer um modo de vida fácil, nesse sentido de desfrutar da vida, viver o hoje, tudo bem, é a tua escolha. Mas não espere colher uma consequência de que você vai ter um corpo bacana, você vai ter dinheiro sobrando, que você... Não vai. Existe um preço a se pagar. Então, viver abaixo do padrão de vida que você pode é para construir um momento em que você, aí sim, você pode ter o padrão de vida que você quer. É basicamente isso. Então, eu diria que, para concluir, é menos passado, o foco maior no presente e ter uma visão mais estratégica possível da situação. Seriam os 3 pontos que eu apontaria aí como soluções para esses erros que a gente verificou aqui, que eu vejo muitas pessoas cometerem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer um bate-papo sobre finanças, em tom ali de reflexão, de orientações, continua aqui no canal, segue, né, o canal para poder ser recebido do algoritmo esse tipo de conteúdo. Dá o like, isso vai ser importante. Não é fácil parar minha rotina para produzir esse tipo de vídeo, então você me ajuda muito com esse tipo de incentivo e para que eu continue produzindo aqui e compartilhando um pouco do meu conhecimento ao longo desses anos de mentorias e de acompanhamento de pessoas endividadas e o como que isso pode contribuir para você também ter uma vida financeira mais saudável. Tudo bem? Até a próxima!